Tá aí, Clebinho, vamos, antes de Roberta iniciar as perguntas dela também, bom, como é que você está vendo essa pandemia, Clebinho? Nós fizemos antes de você chegar, nosso ao vivo aí, que vocês acompanharam, sobre o coronavírus. Como é que está, principalmente lá o homem do campo, como é que já atingiu a região rural, né, o coronavírus, né? Bem, Wilton, assim, é uma preocupação, né, muito grande. Já atingiu, né? Nós temos casos confirmados em Todos os Santos. Hoje eu vi um caso confirmado em Rio Calçado. Sim, aqui, ó. Né? Já atualizei aqui, ó. Rio Calçado, Tartaruga, né? Tartaruga, a região de Taquara do Reino, Samambaia, são todas regiões, né, do interior que. Taquara do Reino também. Taquara do Reino também. Uhum. Então, assim, isso nos preocupa bastante. Né? Os finais de semana, infelizmente, né, nesse período bem movimentado na área rural. Uhum. Então isso também nos preocupa porque, né, as famílias, né, estão se reunindo, por mais que a gente sabe da angústia que é ficar longe da família, mas a gente percebe um fluxo de pessoas muito grande indo para o interior nos finais de semana. Então isso traz preocupação. E tem a parte do trabalhador rural, que é a parte econômica, a parte social deles que vivem no campo, né, traz os impactos. A gente tem muita preocupação com a questão da feira, porque eles têm que vir comercializar os seus produtos. Né? Então, a gente procura, junto com os órgãos competentes, aí, o INCAPER, a Secretaria de Agricultura, orientar os nossos trabalhadores, né, da máxima proteção possível. Né? Então, assim, esses trabalhadores que estão vindo, né, para a feira, estão tendo esse acompanhamento através desses órgãos competentes. E a questão social, que é o que tem nos impactado muito no interior, porque a tradição das famílias no interior, frequentar a igreja, campo de futebol, né? Então essa parte tem criado transtornos, né, muito grande para as famílias. Imagino. Assim, a gente vive, e graças a Deus, em termos de atividade rural, né, não impede tanto, porque os nossos trabalhadores, né, trabalham, né, em campo aberto, não existe tanta aglomeração na atividade rural. Certo. Mas a parte de comercialização, isso a gente preocupa quando eles saem, ou alguns... Para vir aqui, né, na cidade, né, por exemplo, Sim. É uma preocupação, vir na feira é uma preocupação, então isso a gente procura sempre orientar os nossos trabalhadores para não darem bobeira aí para serem contaminados. Com certeza. Roberta Bourguignon. Só deixar claro, né, que as pessoas que também quiserem encaminhar as perguntas aqui através do nosso Facebook, que pode encaminhar. Pode participar. A gente vai ler aí de acordo com as demandas. E, Clebinho, uma grande preocupação recentemente, né, foi até tema ontem de debate entre os vereadores da base, é essa situação da votação, né, que está atrasada, dos vetos. Isso realmente dificulta a prefeitura de trabalhar de alguma maneira? Bem, assim, eu gostaria de iniciar, né, lá atrás, quando o orçamento foi para a Câmara, né, o projeto, né, inteiro, vamos dizer assim, foi para a Câmara. Quando a gente recebe, as comissões principalmente recebem o orçamento, a gente começa a fazer as análises, a gente percebe uma série de brechas, uma série de, não vou dizer irregularidades, mas umas situações que a prefeitura deixa de fazer da forma mais correta possível. Como, por exemplo, o orçamento participativo. Né? Porque se o orçamento fosse feito de forma participativa com a sociedade, talvez essas emendas que o prefeito vetou não teria sido necessário ser feita pela Câmara, uma vez que a Câmara é a voz da população? Então a população, por exemplo, eu tenho uma emenda lá que se chama a parte é uma emenda, nós temos conjunto, mas opinião minha, a parte de eletrificação rural, a eletrificação trifásica na área rural, porque hoje uma pousada na área rural tem que botar um gerador porque não consegue fazer um evento, um casamento, por exemplo. E o gerador tem um custo alto, o gerador né? tem custo de R$3.000 para alugar para um evento, por exemplo, que aconteceu recentemente, que eu fiquei sabendo. Então, assim, essa é uma emenda que não é uma emenda é uma emenda de uma demanda. Né? Então, se tivesse tido uma participação social no orçamento, não teria ocorrido a necessidade de emendas, né? E o prefeito poderia ter construído um orçamento de uma forma mais visando o lado da população.
Certo. Mas, por um lado, a gente também sabe que se eu for ouvir a sociedade, uma obra igual à obra da Avenida Paris, dificilmente passar no orçamento participativo, porque interessa muito pouco à sociedade. A gente sabe disso, interessa mais a um povo aí, né, que valorização imobiliária e etc. Então, às vezes, o orçamento participativo deixa de ser feito e acaba ocasionando. Atrapalha a prefeitura? Eu não tenho dúvida que atrapalha sim. Atrapalha porque a partir do momento que as coisas não fluem harmonicamente dentro dos poderes, a coisa agarra, emperra. O nosso prefeito, infelizmente, não tem habilidade, não tem capacidade de conversar, dialogar com o vereador, porque quer tratar os vereadores como se fossem pessoas totalmente assim, fora, como se fossem pessoas que não representassem a população. Não dá importância para o vereador. Não dá importância, então acaba criando esse desentendimento, essa desarmonia entre os poderes. Opinião própria minha, eu acho que nós temos que votar. Se nós vamos votar a favor ou se nós vamos votar contra, aí vai, né, da percepção, vai de cada parlamentar. Na minha opinião, terça-feira, né, tem que ir para ser votado e aí decide, né, a favor ou contra. Né? Então, essa é a minha opinião em relação à questão de orçamento. Clebinho, deixa eu fazer uma pergunta. Você foi, durante quase 2 anos, né, o líder do prefeito. Você, como mesmo disse, tinha boa relação com todos os vereadores, né? Você foi, durante alguns anos, líder do prefeito. Depois você entregou o cargo de líder, disse que não queria mais ser o líder, e logo depois o presidente da Câmara, na época o Wendel, perdeu a presidência, né? O que nesse caminho, o senhor já explicou, temos matérias no Portal 27, em outros sites, mas o que levou o senhor a deixar essa liderança, né? Ir para um outro lado, vamos dizer assim, dos 11, né? O que te levou a isso? Bem, eu, como vários outros vereadores, nós caminhamos na campanha para eleger Edson Magalhães. Eu, Fernanda Mazelli, os vereadores Ziel, vereadora Camila, vereador Wendel e vereador Dr. Rogério. Uhum. Cada um no seu segmento, certo. Rogério na saúde, Clebinho na agricultura, né, a Camila também mais nessa área na saúde, região norte, o Ziel, né, com o público dele, a Fernanda também. Então nós caminhamos, nós tivemos uma expectativa de que nós podíamos, né, ter um avanço, principalmente no nosso município e nas nossas regiões. O primeiro ano veio aquela bela desculpa de ajeitar a casa. Né? Olha, vereadores, nós vamos ajeitar a casa, e nós fizemos empolgados com o início do mandato, pois se elegemos junto com o vereador, com o prefeito, então nós vamos conseguir atender no nosso público essa expectativa que o vereador tem quando ele inicia um mandato. Certo. Então, fizemos uma imensidão de requerimentos, eu tenho minha pastinha lá, todos os requerimentos, uma imensidão lá, né, de requerimentos, e o prefeito prometendo que iria atendê-lo, que a gente ia olhar. Veio o segundo ano, repetimos aqueles requerimentos do ano anterior, quase todos, não teve um praticamente que foi atendido daquele, mas tudo bem, primeiro ano, vamos entender que vamos ajeitar a casa. E o segundo ano, a coisa foi caminhando, né, foi chegando da meação do ano para frente, infelizmente a mesma situação, né, nada de retorno, né, e infelizmente as obras que foram acontecendo não atendia aquela grande demanda talvez do nosso público, desses vereadores. Chegou um ponto que a gente é cobrado na rua, né? A gente vai na rua, a gente é cobrado, a gente mora em bairro, a gente vai para o campo de futebol, para a igreja, agora não está podendo ir, mas a gente sempre está lá, então o povo, a gente filtra essa cobrança. Sempre que estava na rua tinha uma demanda, né? Exatamente. E quando a gente leva essa demanda para quem tem a caneta na mão, que é o executivo, por mais que a gente trabalhe o orçamento, tenta ajudar na questão orçamentária, mas quem define é o prefeito. E não tem, eu vou citar depois aqui várias obras de promessa de campanha que não foi realizado na área rural, e o povo também pergunta aí, vereador, você é líder do prefeito, está do lado dele, e nada disso daqui que ele prometeu quando o senhor veio aqui e resolveu, né? Então a gente também começa a perder um pouquinho da paciência da gente, e não dá mais para ser líder dessa forma. Certo. Né? Então, foi bastante um pouco isso que ocorreu, e até hoje eu digo,
que eu não tenho uma obra. Eu quero que o prefeito diga, Clebinho, essa obra aqui eu fiz a seu pedido. Uhum. Né? Requerimento eu pego no meu gabinete um maço desse tamanho de requerimento, né? Mas infelizmente não atende a minha demanda, que é a demanda dos trabalhadores rurais que eu apresentei ao longo, né, desses 3 anos e meio de mandato. Roberto Bourguignon. Cleber, inclusive, uma das ordens de serviço, que eu sei que você estava presente, né, é a obra de serviço de Todos os Santos, né? Seria, então, construída em Todos os Santos lá uma unidade de saúde, né? Essa unidade de saúde eu recebi foto essa semana, que ela está abandonada, um matagal, as ruas de acesso à comunidade também estão bem prejudicadas. E como é que o senhor vê essa situação? Inclusive, a data de entrega do posto de saúde de Todos os Santos seria no mês de dezembro de 2019. Não tinha pandemia ainda. Bem, Roberto, assim, essa é uma das promessas de campanha que o prefeito fez na minha presença. O médico, doutor Gilmar, se tivesse, porque acho que ele está em São Paulo, se ele tivesse aqui em Guarapari, ele poderia entrar aí e responder que ele estava conosco, lá em Todos os Santos, que a família dele é de lá. E Edson prometeu para a comunidade a construção dessa unidade de saúde em Todos os Santos, que é uma demanda da comunidade. Certo. Infelizmente, não houve agilidade. Se ele realmente ele desapropriou um imóvel, uma propriedade, quer dizer, um terreno, né? Mas infelizmente a empresa deu ordem de serviço, a empresa não trabalhou do jeito que era para trabalhar. Qual é a explicação até hoje? Não me deram a explicação por quê, se falta recurso, se tem recurso. Enfim, a obra está lá, é uma vergonha. Hoje eu vou em Todos os Santos, né, que a gente vai lá em Todos os Santos frequentemente, eu fico com vergonha quando eu passo lá, porque a pessoa fala, esse negócio não vai sair daí não, né? Então as pessoas estão cobrando, e eu também não sei se o prefeito quer para entregar até o ano passado. Também não, eu quero voltar aqui e dizer, olha, obrigado prefeito, o senhor concluiu tudo que prometeu. Né, que prometeu. Até o final do ano eu gostaria de vir aqui e falar obrigado, mas eu não acredito que ele faça isso esse ano. Vai ficar para os próximos, ou ele, ou outros prefeitos, para finalizar essa obra. E é uma demanda da comunidade de Todos os Santos. Não é só essa obra, né, o vereador? Nós temos outros vereadores que cobram obras em outros bairros, nas suas regiões. A gente sabe, cada vereador vem de um lugar, de uma região específica. E a gente vê que muitos deles não têm sido atendidos. Talvez os da base, né, que são base agora, tenha algum atendido, tem algum que seja atendido, não sei, né? Mas é uma dificuldade não só sua, né, vereador? Outros colegas também têm dificuldade essas benesses chegarem, né? Ou quando chega, não termina. Aqui no Camurugi não sei se já entregaram, né? É uma dificuldade, né, vereador? É muita dificuldade. Assim, eu listei aqui, vou até falar para vocês, assim, de uma série de promessas de campanha. Eu olho no olho do prefeito e falo, você falou comigo, você foi no local comigo e não cumpriu. Vou começar pela região de Amarelos, né? E eu estive lá com ele e com a equipe dele. Ele prometeu fazer um sistema de tratamento de água na comunidade de Amarelos, porque lá é um drama a situação de água da comunidade. Certo. Água de poço, água contaminada, muitos têm que comprar água para beber, o pessoal vive com a dificuldade mesmo. Até a escola é abastecida com carro-pipa. Até a escola de Amarelos e posto de saúde. Até hoje. Eu falo que eu fui lá. Nivaldo Ferrarini. Já fui fazer matéria lá também. Foi comigo lá no local, junto com o pessoal da Cesam. Então, é triste você ver uma situação, uma demanda, e você ir lá e passar quase 4 anos e não ser feita. Né? Ele iniciou um trabalho, mas não concluiu, que foi a gente fala o Revisol, que é um recapeamento das estradas de Amarelos a Rio Claro, que é a região principal produtora, né, hoje de café, de banana, parte agropecuária, cacau. Nós temos, né, várias comunidades naquela região. Fez 800 metros, esqueceu. Está lá a comunidade vivendo um drama, as pessoas ligam para a gente, trabalhadores rurais, linha de ônibus, escola de ensino infantil da prefeitura, escola de ensino fundamental do estado, escola estadual e municipal. É uma região enorme, com várias comunidades, e está lá abandonada, que infelizmente. Uma promessa que ele fez, nós fizemos
chamado comício, né? Na época não é uma reunião de campanha. Né? Sim, sim. Lá em Rio Claro, na casa do seu Adail, né? Um amigo que eu tenho lá em Rio Claro, reuniu várias pessoas, e ele prometeu lá construir uma casa do Congo, porque o Congo é uma Cultura, né? exato. Construir a casa do Congo, o povo de lá está esperando essa casa do Congo até hoje, e o prefeito não voltou lá. Inclusive, nessa época, ele prometeu recapear a estrada com revisão e depois, até o final do mandato, colocar asfalto nessa estrada. Então, como é que você... Eu me pergunto, às vezes, por isso que às vezes eles ficam bravos, eu pergunto para eles, né? Pergunto para o Ender, que é o líder do prefeito, como é que eu vou voltar lá com o prefeito para pedir voto para essas famílias, com essas promessas não cumpridas? Difícil, né, vereador? Muito complicado. Então, isso é por região. Né? A quadra de Rio Grande, uma quadra de esporte, iniciada no governo de Orly, não entregaram até agora. Naquela escola... A escola da Alzira, Alzira, né? Meriguete, lá em Rio Grande. Por saúde, você já me relatou que né, de Todos os Santos. As estradas de Todos os Santos, eu recebo o WhatsApp de várias pessoas, Todos os Santos, reclamando de estrada, situação precária de estrada, sendo que lá em cima tem um responsável, né, meu amigo, tomo café com ele, eu já falei com ele, falei, ó, Vanderlei Astor é o responsável por lá, se ele não está dando conta, se o prefeito não dá estrutura suficiente para ele, é uma outra história, mas o responsável da estrada lá é ele, o prefeito não me deu autonomia, não me deu nada que eu pudesse ajudar lá em cima, apesar dos pedidos, infelizmente. Uma outra situação que às vezes é mais vergonhosa ainda, quando se fala de São João de Jabuti, o Fábulo Pavés, eu acho que comentou aí, hoje eu até conversando com ele, São João de Jabuti tem trecho de estrada que está intransitável. A associação de moradores teve que fazer festa, arrumar doação para mexer na estrada, pagaram máquina, material para mexer na estrada de São João de Jabuti. Absurdo isso. Estrada pública, não é estrada privada não, a estrada principal de São João, a associação teve que pagar. Isso para mim, como morador, né, de Guarapari, como trabalhador rural, como vereador, né, que traz essa identidade do interior, para mim isso é uma vergonha. Uma comunidade ter que mexer numa estrada onde a prefeitura não tem condições de ir lá e melhorar essa estrada. Né? Isso realmente. Não tem justificativa disso. Né? O prefeito divulgou aí há poucos dias que estava fiscalizando as estradas, o senhor viu lá, vereador? Mas o que é? Ele faz quando quer, ele faz o que ele acha que deve, ele não atende lá o senhor porque o senhor agora é oposição. O que passa na cabeça do prefeito? Esse daí é o nosso mais um drama que pode qualquer um de nós aqui no interior, e vocês perguntam a qualquer morador daquela região, de Barra do Limão, região de Buenos Aires, Rio Calçado, por que o prefeito está fazendo aquela obra da Barra do Limão? Por quê? E não faz a obra, por exemplo, de São Miguel a São Félix, uma região produtora de produtos agrícolas, com escola família agrícola, onde eu me formei lá no técnico agrícola. Inclusive é um orgulho para a nossa região, né, essa escola. É uma região turística do Vale do Curindiba, está lá abandonada. Mas fez Barra do Limão, por quê? Para valorizar imóvel de amigos. Verdade é essa. Tem morador na Barra do Limão, que eu conheço, merece, não vou dizer que merece, mas se você for ver um planejamento, se você for ver o lado econômico, até o lado social, uma comunidade de São Miguel, uma comunidade de Cabeça Quebrada de São Félix, ela teria que ser feita no mínimo primeiro. Depois faz a Barra do Limão, mas no mínimo fazer primeiro aonde o imposto que chega para o município ele é muito maior, advindo lá dessa região produtora e o alimento que vem para a nossa mesa. A região de Todos os Santos, que nós acabamos de falar aqui, é uma região super produtora. Parte de hortifruti granjeiro, né, a parte de café arábica, é uma região que, né, nossos produtores lá... Importante, né, vereador? Os jovens ainda estão ficando na região rural, que não está ocorrendo muito êxodo rural. É uma região esquecida. Uma região que precisava ser feita. A região, que eu falo de Amarelos para cima, que é a região de Rio Claro, outra região, é as 3 principais regiões produtoras. Clebinho, mas tem Pau d'Óleo. Sim. Quem for lá em Pau d'Óleo não consegue chegar lá na casa do meu primo lá, chamado Elias Puton, lá, que é casado com a minha prima, quem não consegue chegar lá, tem que ir de Toyota, porque de carro pequeno não sobe lá, infelizmente. Né? O mínimo que a gente precisava fazer. O Fábulo mesmo, o Pavés, falou, Clebinho, caiu uma barreira perto da minha casa em janeiro. Até hoje. Agora a prefeitura não tirou. Lá tem uma máquina que se diz a máquina do Serginho,
É uma máquina da prefeitura que apelidaram ela máquina do Serginho. Por quê, É um vereador? operador de máquina que, infelizmente... Vereador, não pedimos para presta- falar mais próximo do meu. Puxa o microfone, bem pra beirinha. Isso. Beleza. Pra falar bem, pode encostar que tá higienizado. Tá tranquilo. Pode ficar tranquilo, o pessoal te ouvir bem. É isso aí. É uma máquina que hoje é da prefeitura, máquina nova, fica com o operador, um funcionário da prefeitura de cargo de confiança. Essa máquina, eu vou pedir ao secretário um relatório de trabalho dessa máquina, não tem relatório de atividade. Trabalhou segunda, no trecho tal, de tal hora até tal hora. Eu queria ver um relatório dessa máquina, que eu não vi até agora. Infelizmente, o pessoal da região reclama que essa máquina não trabalha. Então, eu recebo várias reclamações. E quando trabalha, ainda tem coisas que vários ainda dizem que trabalham de forma errônea. Então, isso é a nossa tristeza em relação a essa administração se tratando de área rural. Vamos ver Clebinho, o senhor comenta aqui, né? O senhor citou inclusive o Fábulo Pavés, ele chega aqui, inclusive também nos enviou uma mensagem dizendo que, infelizmente, o prefeito Edson deixou a desejar. Existia um projeto antigo de asfaltamento em São João de Jabuti, desde a época que ele foi deputado estadual e até hoje não aconteceu nada. Ou seja, estamos abandonados, não só aqui, como nas comunidades vizinhas de Rio Grande, Pau d'Olho. As estradas estão horríveis, como, por exemplo, a estrada que dá acesso de São João à Reta Grande. Está abandonada pelo proprietário, vereador da região, no qual prefiro não citar o nome. Gostaria que o vereador Clebinho comentasse sobre esse ocorrido aqui que ele cita. Respondendo ao nosso amigo, né, Fábio, ele, né, me relata isso, do jeito que ele me relata, tem vários moradores que me relatam. Isso é a realidade, né, da falta de planejamento que hoje existe dentro da prefeitura. Eu falo, secretário de obra, gente ruim? Não. Igor é uma pessoa maravilhosa, excelente. Vou lá, ele me recebe muito bem. Mas hoje falta planejamento, falta estrutura. E aí eu falo que aí é a cabeça do prefeito. Falta estrutura, porque uma máquina sozinha lá com o Serginho, que é a tal da máquina do Serginho, é impossível de atender a demanda de toda a região. Precisa de uma patrulha, precisa de uma patrol, precisa de uma reta, precisa de caminhão. E hoje a prefeitura vive aí aos trancos e barrancos, né, com essa estrutura de interior. Ela nunca está completa. Ou é uma máquina quebrada, fica 6 meses na oficina. É uma situação assim, eu convivo e convivo com isso diariamente, porque eu vivo cobrando o secretário, vivo cobrando as pessoas. Então, assim, não adianta falar, o Igor é pessoa ruim. Não, o Igor é uma pessoa maravilhosa, excelente. Mas a pasta que ele está lá não deram condição, ou o prefeito não dá a mínima condição de desenvolver um bom trabalho. Falta de planejamento também, mas falta de estrutura financeira, de não cumprir o orçamento. Aí eu falo não cumprir, porque no orçamento destinado para a agricultura, né, é só pegar lá o orçamento, ver lá a rubrica, o tamanho do orçamento que é para o interior. Infelizmente não se aplica. Agora, vereador, Roberto vai ler mais comentários. Eu vou fazer uma pergunta para o vereador. Vai ler agora? Vereador, essa Nueva Buenos Aires que o prefeito anunciou, o prefeito anunciou Nueva Buenos Aires, o prefeito anunciou o Principado de Mônaco, lembra disso, Roberto? Lembra disso? Né? Vou transformar Guarapari no Principado de Mônaco. Prefeito que disse, não fui eu. Mas vamos voltar a Buenos Aires. Buenos Aires. Essa Nueva Buenos Aires, que projeto foi esse? Que ideia era essa? Vou pedir que o senhor fale bem colado no microfone para o pessoal ouvir. Que projeto era esse? E por que deu tanta polêmica? Como é que a comunidade lá, vereador, recebeu esse projeto, vou olhar aqui para a câmera, da Nueva Buenos Aires, que o prefeito Edson Magalhães tanto anunciou? Bem, esse projeto foi recebido em Buenos Aires com muita desconfiança, né? Primeiramente com muita desconfiança. Por que dá muita desconfiança? Porque o prefeito, como sempre, não estabeleceu um diálogo com as pessoas da comunidade. Preferiu fazer reunião em local fechado, com um grupo de empresariado, contando nos dedos e dizendo que estava vendendo um grande projeto em Buenos Aires. A comunidade, eu conheço Buenos Aires porque meu avô, meu bisavô, mas meu avô era de lá, o meu bisavô, o nome do meu bisavô está lá na escola, Lourenço Brambati. Então eu conheço Buenos Aires bastante. As pessoas têm
zelo, as pessoas têm muita identidade por aquilo ali, pelo campo de futebol. Nós estamos aí finalizando, mandar um abraço, talvez não esteja ouvindo, João Bosco Brambato, nós estamos finalizando um livro com a história de Buenos Aires. Oi, Roberto, matéria para Roberto Borguinho. Isso, nós podemos aí, viu, Roberto? Nós estamos finalizando um livro com a história de Buenos Aires, aonde esse livro conta que o campo de futebol foi feito, na época, para os moradores antigos, arrancado camará, na época, né, que a gente fala, num enxadão, a pessoa não tinha máquina, não tinha nada. Então isso cria, né, essa identidade, esse amor pelo local. Quando se discutisse com a comunidade, não teria dado tanta polêmica, tanto problema. Mas quando se discute com pessoas que vieram de fora, que estão visando só a especulação imobiliária, né, e não estão valorizando as raízes das pessoas que ali nasceram, que ali vieram, quando meu bisavô veio da Itália. Né, então, então é isso assim... E o que era? Era condomínios? Era o que eles queriam? Na verdade, assim, Buenos Aires, quando você ir lá no norte do estado, falar em Buenos Aires, a região rural é a região, né, bem conhecida. Região de montanhas, né, de Guarapari. É, região de montanhas, uma região que o povo gosta, tem essas características. Tem um carinho. Tem um lugar maravilhoso, um abraço para a comunidade de Buenos Aires. Tem vários comerciantes, né, Clebinho? Lá, casas, pousadas, lugares para tomar um negocinho bom, uma cervejinha. Agora não está podendo, né, vereador? Agora está ficando difícil. Mas em breve nós vamos voltar a Buenos Aires. Mas aí é o que ele chegou lá e que limpou um projeto? A comunidade, vários que eu conversei, falaram, olha, se o projeto for para desenvolver a comunidade com as pessoas que estão aqui, né, nós estamos dispostos a ouvir. Respeitando as origens, respeitando as raízes. Aí falaram que ia mexer na igreja, também aí já começou a vir também a questão política, também já aí virou uma bola de neve, né? Mas tudo isso começou por falta de diálogo do próprio prefeito, que a primeira conversa sobre o projeto dessa nova Buenos Aires aí, porque também ninguém queria nova Buenos Aires. Certo. Né? Buenos Aires é Buenos Aires. Se tiver que melhorar a parte de infraestrutura, de estrada, vai melhorar, mas sem descaracterizar aquilo que a comunidade não quer que descaracterize. Sem dúvida. Isso gerou esse grande problema. Na minha avaliação, perdeu todo mundo. Perdeu o prefeito, porque gerou um desgaste. Né? E perde até a comunidade, porque a comunidade poderia a coisa ter avançado sem descaracterizar a comunidade e levando para a comunidade atrativo, como, por exemplo, a prefeitura tem um terreno lá em cima, que poderia ter lá um parque de exposição. Olha que ideia maravilhosa. Fazer as festas de inverno. O terreno é o do lado da igreja ali? Não, esse terreno é para frente um pouquinho. Do centro ali mesmo, né? Para frente do centro. Podia criar um parque de exposição. Precisamos de um parque de exposição. Fazer festa das montanhas. O prefeito mesmo implantou um projeto de Guaraúva, junto com o Incaper, né? Que bacana, desenvolve, né? Bacana, para poder ter uma festa igual, tem Venda Nova em outras regiões. Faltou diálogo, como sempre. Edson Magalhães não tem diálogo com a comunidade. Ele faz as coisas por cima e depois quer empurrar de goela abaixo, aí as coisas não fluem. Que você já falou no começo, mas vamos repetir para o Tom Leite. Ele pergunta, agora está fácil de falar do prefeito, pois lembro que esse vereador era o braço direito do prefeito. Por que será que o senhor abandonou o prefeito? O senhor pode responder de novo? Fácil, vereador? Fácil. Ele não cumpriu o que ele prometeu na campanha, ele não atendeu a grande demanda do interior. Eu não posso ficar até o final da vida concordando com uma pessoa que realmente, né? Hoje eu discordo é por isso mesmo. Se eu não tivesse ido com ele no interior, ainda estava bom. Mas hoje eu chego em algumas comunidades rurais, eu sinceramente para vocês, eu tenho vergonha de dizer que eu fui lá com a Edson Magalhães, porque as pessoas vêm me cobrando. O senhor levou ele até os bairros, as comunidades. Exatamente. Né? E chegou lá, ele fez a promessa, só que não cumpriu, né? Igual aquele selo lá, né? Eu não tenho a caneta, Wilker, mas eu fui uma testemunha lá, né? Como autoridade, como vereador. A cobrança vem em cima de você. A cobrança vem em cima de mim. Então, aí. infelizmente, o fato de não estar hoje feliz da vida com o Edson, e com o prefeito, não com a pessoa, né? Com o prefeito, que pessoa não tem problema nenhum. A gente está falando de política, né? Política, é que ele não atendeu o interior. E quando atende os amigos, né? Alto Jabuti, a gente sabe por que a obra foi para lá. Né? Não que a comunidade não mereça. Mereça, ótimo, a comunidade precisa, mas foi para lá para atender o certo interesse. Cachoeirinha, vou falar agora, Cachoeirinha, ontem foi máquina para Cachoeirinha dizendo que vão reabrir a estrada.
comunidade cachoeirinha merece, porque é uma região turística. Mas tem algum... Mas eu vi um comentário nas redes sociais vamos dizer assim, de um puxa-saco de Edson Magalhães aí nas redes sociais, que falou que foi para lá, que Edson Magalhães, que o Jossani levou essa obra para lá. Mas Jussano é vereador? Eu fiquei sabendo nos bastidores, não nada oficial, que o Jossani é um pré-candidato a vereador e que esse mesmo Jossani é um corretor de imóvel que parece que trabalhou aí para ajudar na compra desse prédio aí, conhecido como a nova sede administrativa da prefeitura. Então, atendendo mais uma vez um amigo e não atendendo a pedido de vereador e ao pedido da população de Guarapari. Isso é que me entristece. É por isso que eu tenho essa dificuldade que estou falando dessa gestão de Edson Magalhães. Inclusive, Então, ele sabe da demanda do tartaruga. Uhum. Né? Infelizmente, às vezes, prioriza talvez uma extensão da Avenida Paris, que aí a gente já sabe o porquê. Porque antes falava que a Avenida Paris seria um local que ia dar mais fluxo ao trânsito e tal. Veio a BR-101 lá no Tigrão, quem vem de Belo Horizonte não entra mais. eu também pra cá. reparei isso. Agora tem depois da duplicação tem Isso. aquele cercamento ali no centro. Exatamente. Quem vem de Belo Horizonte vai vir até o trevo de Guarapari. Não tem jeito, então exatamente. esquece de dizer que o povo que vem para a praia vai passar por ali. Aquilo ali foi para beneficiar, né, empresários do lado imobiliário. Aquilo ali é para valorizar aquela área, ninguém é menino. Né? Se tivesse feito da Avenida Paris ligando por dentro do Jabaraí, eu diria, parabéns, atendeu a comunidade. Mas passando por fora, a gente já sabe que foi para atender o lado imobiliário, valorização de imóvel. Ô Clebinho, com relação ao prefeito agora, vou olhar aqui para a câmera, que às vezes a gente fica aqui de costas, o prefeito, Clebinho, está fazendo a obra, né, da nova feira do produtor, que ele chama de shopping rural. Tudo do prefeito é diferente. Roda shopping, shopping rural. E como é que o senhor está vendo essa obra aí? Isso vai ser importante? Ou poderia melhorar o espaço que já tinha? Como é que os produtores de Guarapari, que o senhor conversou, receberam? Como é que eles estão lá numas tendas lá? Como é que ficou a situação? Existe, assim, opiniões muito divididas entre os trabalhadores rurais feirantes. Uhum. Eu, como minha opinião, eu sou a favor que modernize, mas que não descaracterize. Tudo bem, vai ter um mercado, uma situação muito mais bonita, onde vai atrair talvez o turismo, vai aumentar talvez a parte de comercial. Né? Desde que não descaracterize, desde que o nosso agricultor familiar, né, que é aquele que produz lá sua bananinha, Uhum. né, seu planta lá o inhame, o aipim, e que vem para a feira, desde que ele não seja impedido, né, de no futuro fazer a feira, eu não vejo problema nenhum de melhorar o espaço para eles, a parte de higienização, né, facilitar. Não dá para apoiar quando vem dificultando. Certo. Eles estão passando um período complexo agora. Uhum. Né? No dia da obra eu até falei, a gente reformar a casa com a gente dentro é muito difícil, não é fácil. Então o que está acontecendo lá? Estão reformando a casa com eles dentro. Né? Tiveram que sair do quintal para reformar a casa. Eu só espero que essa obra ela saia. Que essa é a nossa grande preocupação. Uhum. Né? É não ser mais uma promessa de campanha. Né? De anunciar e não entregar, né? Exatamente. Então eu espero que ela pelo menos até o final do ano, essa obra esteja prontinha para quando chegar o início do verão, os produtores rurais já estarem bem alocados para comercializar os seus produtos. Quando no início do governo, quando o prefeito Edson resolveu reformular a estrutura da prefeitura, que inclusive muita gente fala, ele extinguiu a Secretaria de Agricultura. Não, eu não vejo dessa forma. Ele, como o Bolsonaro fez em Brasília, enxugando, né, a máquina pública, os ministérios, ele juntou a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e tirou da Secretaria de Agricultura o maquinário para a parte de infraestrutura, de manutenção de estrada, levando para a Secretaria de Obras. Qual era o compromisso do prefeito com a gente? É que o subsecretário de Obras seria uma pessoa totalmente voltada para a área rural. E no início foi o Antônio Nivaldo Ferrarini. Né? Porém, quando o Nivaldo viu que não adianta pegar uma pessoa, botar lá, mas não der condição de trabalho, as comunidades começaram a cobrar, ele não tinha como reagir. Com aquela polêmica da Nova Buenos Aires lá, quase
né, que já não estava boa. Uhum. O Nivaldo pediu exoneração e aí daí para frente as coisas só foram piorando e essa estrutura que a gente precisava na área rural, ela não teve. A parte agrícola, infelizmente, não foi... O Edson, ele diz o seguinte: cargo de primeiro escalão e segundo escalão, que é secretário e subsecretário, são pessoas da minha alta confiança e eu não dialogo com movimento social, eu não dialogo com ninguém, quem é bom, quem é ruim, quem deve ir para lá, se... Agricultura, poderia dialogar com o Incapé, com os sindicatos, que tem Sem dois dúvida, sindicatos, dialogar com as associações. Não, é fulano e ciclano. Colocou pessoas no início, né? Colocou o Pedro Van der Kock, que era uma pessoa maravilhosa, Pedro Van der Kock, mas também sentiu que não tinha essa bagagem para tocar uma secretaria complexa. E depois veio a Tereza Cristina, que se licenciou para ser candidata, que o foco dela é outro, né? A agricultura familiar não é o perfil da Tereza Cristina, infelizmente. Falo. Agora tem um rapaz que veio substituindo a Tereza Cristina, que é o Breno, que eu até gostaria de dar os parabéns a ele. Importante, Tive isso. com ele essa semana. Assim, ele tá, não é por isso que eu falo que eu não sou oposição de dizer que todo mundo é ruim. O Breno é uma pessoa, um técnico, um jovem, excelente pessoa, formado na área ambiental, mas quando ele tem dúvida das questões agrícolas, ele busca o Incapé, ele busca os parceiros. É uma pessoa que tem um futuro imenso. Só espero que Edson dê credibilidade, dê toda a estrutura para esse rapaz tocar a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura nesse restante de mandato. Porque se ele já viesse desde o início do mandato, tem certeza que a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, a nossa situação estava num patamar muito melhor do que está hoje. Uhum. Só abrigou lá o Wendel Lima, o vereador que saiu do PSD, e também está lá a vereadora Camila. Os dois são da base de Edson. E o Wendel é o homem de confiança de Edson. O Wendel é o homem de confiança de Edson, tanto é que foi escolhido para ser o presidente da Câmara. O senhor não consegue dialogar com o Wendel para o senhor conseguir atender a comunidade rural, as comunidades rurais, e atender essas demandas aí? O Wendel Lima não consegue te ajudar, vereador? Ou o senhor já tentou e não adianta? Por incrível que pareça, Clebinho é oposição, o Wendel é situação. Eu tenho uma relação bacana com ele, converso com ele. Essas lamentações minhas aqui, tem mensagens imensas com ele. Almocei com ele recentemente, né, relatei isso para ele, tanto com a vereadora Camila também, que eu considero ela uma amiga, né, minha amiga. Né, podemos ter algumas divergências políticas, mas a minha amiga leva essas informações para os vereadores. Infelizmente, eu estou começando a chegar a uma conclusão que tem algumas pessoas, não dentro da Câmara, não é com ele, algumas pessoas que são amigos de prefeito, que não engoliram Clebinho Brambati, vereador. Não engoliram. Isso, pessoas que acham que Clebinho como sindicalista, acham que Clebinho como um agricultor, acham que Clebinho não deveria ocupar um espaço de poder com a vereança. E são pessoas muito próximas ao prefeito, pessoas muito ligadas ao prefeito, e que fica martelando na cabeça do prefeito. Então o problema não é com o Wendel Lima, não é com a Camila Rocha. O problema é que Edson Magalhães segue algumas orientações que é mais forte do que eu, vamos dizer assim. O que falta é isso. Falta diálogo, o prefeito ouvir as pessoas que realmente têm essa vivência, esse conhecimento em cada setor. Ouvir o Clebinho da agricultura, ouvir o Rogério da saúde, né? Ouvir os outros, né? A Fernanda do esporte, né? Ouvir a maioria, né? Ouvir o Wendel da educação, ouvir a Camila também da área de saúde. Falta isso, né? Se tivesse essa harmonia que a Constituição fala, tivesse acontecendo entre os poderes, talvez a população poderia estar muito mais feliz com a Câmara e com o próprio Executivo. Já estamos caminhando para o nosso final da nossa live, né, Roberto? Sei. Eu vou só fazer uma pergunta agora para o vereador, se você tiver mais comentário aí, mas a minha última hoje. Vereador, o PTB vai caminhar com o Edson na eleição, e o PTB caminhando, já que o senhor aí é um vereador independente, não vamos chamar de oposição, né? Como é que fica a sua situação? Como é que fica o PTB na eleição de 2020? Bem, eu não sou de ficar em cima de muro. Falei, eu tenho as minhas decisões. Já deixei isso bem claro para o Wendel, principalmente durante essa semana. Já falei isso com a Camila.
são os vereadores. Tive uma conversa com o Lincoln, que é o assessor do Endo, que está ajudando, né, na montagem, ajudando na articulação do partido. Eu estou junto para disputar a chapa de vereança, de vereador. Nós vamos lá, vamos somar. Podemos fazer até 3, se todo mundo se empolgar, né? 25 nomes, muito bem avaliados. Nós temos pessoas excelentes lá, tem a Luciana lá de Jabaraí, nós temos o Ney da Concha, nós temos o Betão de Amarelos, nós temos, assim, não vou falar os 25 aqui que é muito, mas pessoas muito bem avaliadas, pessoas boas. Clebinho caminha com o PTB, Clebinho não caminha com Edson Magalhães. Agradeço o portal, ao Wilker, a Roberta, a oportunidade que a gente, né, tem de estar dialogando com a sociedade, que nesse momento complexo a gente não tem, às vezes, a oportunidade de estar visitando as famílias, porque é difícil nesse momento, não podemos fazer isso. E o portal, os meios de comunicação, ajuda a esclarecer, ajuda as pessoas a ter a convicção, né, e dos políticos, das pessoas de autoridades que estão na cidade. Meu muito obrigado. Eu que agradeço também, Roberto Borguinho, pela parceria. Hoje nós ficamos aí quase 3 horas aqui ao vivo, mas é isso, jornalismo é isso, trazer o melhor da informação, né, Roberto? Eu tô sorrindo, mas de máscara. Eu vou finalizando por aqui, Roberta finaliza aqui. Com certeza. Uma boa noite a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.